Você já refletiu sobre como movimentos políticos podem afetar a psique coletiva de uma sociedade? Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud explora como a psicologia individual se transforma quando uma pessoa se junta a uma massa. Ele analisa como as massas se formam, como líderes carismáticos ganham poder e como o inconsciente coletivo de um grupo pode moldar as atitudes e decisões de seus membros. Neste vídeo, vamos fazer um paralelo entre as ideias de Freud e o fenômeno bolsonarista no Brasil. Como as teorias de Freud podem nos ajudar a entender a relação entre Jair Bolsonaro e seus apoiadores? O que Freud diria sobre a adesão incondicional de uma parte da população à figura do líder? Vamos explorar como os conceitos de identificação e submissão descritos por Freud se aplicam ao comportamento dos bolsonaristas. A formação da massa e o líder carismático. Freud explica que a formação de uma massa depende da criação de uma identificação entre os indivíduos, o que implica o abandono de suas identidades pessoais em favor de uma identidade coletiva. O líder carismático desempenha um papel crucial nesse processo, sendo uma figura de autoridade que oferece aos indivíduos a sensação de pertencimento a algo maior. Com os bolsonaristas, Jair Bolsonaro funciona como esse líder carismático. Ele se apresenta como o salvador da pátria, representando os valores da população brasileira, especialmente os que se sentem ameaçados por transformações sociais. O apoio a Bolsonaro é uma maneira de os indivíduos se sentirem parte de um grupo forte, abandonando suas identidades individuais para se fundirem à massa. Bolsonaro utiliza uma retórica que apela ao medo e à raiva, sentimentos que fortalecem a ligação emocional entre ele e seus apoiadores. Na identificação do indivíduo com a massa e a submissão ao líder. Freud argumenta que, quando o indivíduo se identifica com a massa, ele tende a se submeter à vontade do líder. Essa identificação é emocional e faz com que o indivíduo perca parte de sua autonomia, colocando-se sob o comando do líder. Para os bolsonaristas, a submissão ao líder é visível. Bolsonaro representa mais do que um político, ele é uma figura paterna que proporciona segurança. A relação entre ele e seus apoiadores é simbólica e quase incondicional, como descrito por Freud. A massa bolsonarista tende a se unir ao líder, defendendo de críticas externas como uma forma de proteger seu ego coletivo. No papel do inconsciente coletivo. Freud destaca a importância do inconsciente coletivo, que é alimentado pelas emoções intensas das massas. Quando os indivíduos se juntam a um grupo, seus medos e desejos inconscientes são amplificados, criando um estado de histeria coletiva que pode ser manipulado por um líder. O líder não governa apenas com razão, mas também apela às emoções e ao inconsciente das massas. No contexto bolsonarista, o inconsciente coletivo é alimentado pela raiva contra o outro, a esquerda, as minorias, e pelo medo de perder a verdadeira identidade brasileira. A retórica de Bolsonaro, que apela ao nacionalismo exacerbado, alimenta esse inconsciente coletivo e cria um laço emocional forte que muitas vezes sobrepõe a lógica racional. O medo da mudança, a raiva da oposição e a nostalgia por um passado idealizado são sentimentos facilmente manipuláveis por um líder que sabe explorar o inconsciente do grupo. A função da culpa e a idealização do líder em Freud sugere que, em uma massa, o indivíduo projeta a culpa em figuras externas, o inimigo, enquanto o líder é idealizado como uma figura sem falhas. Esse processo funciona como uma defesa psicológica contra a ansiedade, proporcionando um falso senso de controle e certeza. Os bolsonaristas veem Bolsonaro como alguém que age contra um sistema corrompido. Eles projetam a culpa pelos problemas sociais e econômicos nos opositores, na imprensa e nas minorias, enquanto idealizam Bolsonaro como alguém que age por um bem maior. Essa dinâmica de projetar culpa no inimigo e idealizar o líder é um reflexo direto das ideias de Freud. Além disso, essa idealização ajuda a criar uma realidade paralela, onde a crítica ao líder é vista como traição à nação. A perda da autonomia e o autoritarismo. Freud afirma que, ao se submeter à massa, o indivíduo perde sua autonomia e pode se tornar suscetível ao autoritarismo. Nesse estado, a lógica e a reflexão pessoal ficam em segundo plano,
e o indivíduo passa a se ver como parte de algo maior. A adesão cega ao bolsonarismo pode ser vista como uma manifestação desse fenômeno. Muitos apoiadores de Bolsonaro não apenas seguem suas propostas políticas, mas também adotam um comportamento autoritário, onde a ideia de liberdade é interpretada como obediência incondicional ao líder. A crítica à oposição e a busca por uma ordem que simplifique o debate democrático refletem esse autoritarismo, que Freud vê como uma consequência do fenômeno das massas. Ao aplicar as teorias de Freud sobre a psicologia das massas e a análise do eu, podemos entender como a dinâmica entre Bolsonaro e seus apoiadores se desenvolve de maneira complexa. O apoio bolsonarista reflete processos descritos por Freud, como a identificação com a massa, a submissão ao líder carismático, a manipulação do inconsciente coletivo e a idealização do líder. Esses mecanismos psíquicos ajudam a explicar a intensidade e a resistência da base de apoio a Bolsonaro, mesmo diante de críticas ou contradições. Freud oferece uma lente poderosa para compreender a psicologia por trás do comportamento coletivo, e ao aplicar suas ideias ao contexto atual, podemos aprender mais sobre como as massas se formam e como o poder é exercido sobre elas. Gostou desse conteúdo? Compartilhe, se inscreva no canal e dê seu like. Até a próxima!